Boas, malta, muitos de vocês adoraram o primeiro episódio destas tier lists, o feedback foi incrível, por isso vamos fazer disto uma série, vamos começar a fazer episódios de várias métricas e indicadores financeiros, porque é uma forma fantástica de eu vos ajudar a perceber e a como usar todas as métricas e indicadores financeiros. Como já devem ter visto no título, no vídeo de hoje vamos fazer uma tier list de uma das coisas mais importantes para analisar numa empresa, as suas margens. As margens mostram-te a qualidade do negócio por dentro. Uma empresa que tenha receita, as margens vão-te mostrar se a empresa realmente está a ganhar dinheiro com essa receita ou se está só a movimentar dinheiro. Para quem não viu o episódio anterior, que é o primeiro episódio, fizemos uma tier list das principais métricas de valuation de uma empresa. Falámos do PE, do PEG ratio, do price, falámos de métricas muito importantes, por isso passem lá, eu devo deixar o link, está no meu canal, mas eu devo deixar o link ou num comentário fixado ou aqui em cima. Vocês vão ter acesso ao vídeo, ok? Por isso, se ainda não passaram lá, passem lá. Como vimos no primeiro episódio, as métricas de valuation ajudam-te a perceber o preço que estás a pagar pela empresa, as margens dizem-te a eficiência da empresa. Vindo aqui à tier list das principais margens, temos os mesmos 5 tiers que tivemos no primeiro episódio e que provavelmente vão ser sempre estes 5 tiers. Temos o tier S, que é uma margem ou uma métrica muito boa, A, boa, o B é boa, mas tens de saber usar, o C é overhyped, ou seja, demasiado usado, cuidado como usas, e o D é basicamente inúteis, ok? Estes são os 5 tiers que vamos usar sempre, e as margens que nós temos para hoje é margem bruta, margem EBITDA, margem de lucro, margem fluxo caixa livre, margem EBIT, margem operacional e margem pré-tax, ou antes de impostos. Por isso, vamos a isso. A primeira margem da lista é a margem bruta, ou em inglês gross margin, é calculada dividindo o lucro bruto, que já agora o lucro bruto é a receita menos o COGS, dividindo depois pela receita e multiplicando por 100. E temos a margem bruta, ok? Já falámos do COGS em alguns vídeos. Custo dos produtos vendidos. Basicamente é o custo direto relacionado com produzir ou entregar um produto ou um serviço de uma empresa, ok? Para uma empresa de software as a service, SaaS, por exemplo, o cost of goods sold deles é tipo os servidores que eles utilizam, o pagamento dos serviços de cloud, porque eles têm todo o software que têm e toda a base de dados e todos os dados do software numa cloud. Esses custos diretamente relacionados com o serviço deles ou com o software deles é o COGS deles. Para uma empresa de retalho, por exemplo, como a Pingo Doce, o custo de comprar o inventário que vende é o COGS deles, ou seja, eles para venderem, sei lá, pimenta têm de comprar pimenta e esse custo de comprar a pimenta para meter nos supermercados à venda é o COGS deles. Para uma empresa de manufacturing é a matéria-prima, ok? Porque eles agarram em matérias-primas, transformam tipo em cilindros de aço, por exemplo, compram aço e transformam em cilindros de aço. O COGS é o custo do aço, ok? Para essas empresas a mão de obra de produzir, ou seja, o homem que lá está a transformar o aço no cilindro de aço, também conta para o COGS. O que a margem bruta mede é quanto sobra da receita depois de pagar apenas o custo de fazer ou entregar esse produto ou serviço, antes de qualquer tipo de custo operacional. O que é que isto dá na prática? Dá para perceberes o pricing power da empresa. Se uma empresa tem uma margem bruta alta, significa que o custo do produto ou do serviço que ela vende é muito superior ao custo de produzir ou de obter esse tipo de serviço. O que é que isso significa? Ao dar-te um pricing power é meio caminho andado para ter o quê? Uma vantagem competitiva duradoura. O Buffett fala disto e tem uma espécie de regra para a margem bruta. O que ele dizia é que empresas com margens brutas consistentemente acima dos 40% teoricamente tinham uma vantagem competitiva duradoura comparativamente a concorrentes, ok? Ou seja, tinham um moat. E empresas que tivessem margens brutas abaixo dos 20% provavelmente estavam em indústrias bastante competitivas, onde o produto deles ou serviço era visto como uma commodity, ou seja, não havia uma grande diferença entre concorrentes, pelo menos em termos de valor. Isto é bastante importante, mas lembrem-se que o Buffett é uma regra boa inicial e aquela típica regra da margem bruta de 40% e 20%, ou seja, 20% ou menos é mau, 40% é o que nós queremos ver, 40% para cima. Mas no tempo do Buffett não havia empresas de tecnologia de SaaS extremamente asset-light como a Meta e assim, a terem margens brutas de 80%. Isso não existia no tempo do Buffett, por isso também temos que ter este contexto moderno, ok? E isto leva-nos a alguns problemas que esta margem tem. O primeiro problema é a comparação entre setores e indústrias, que era onde eu estava a querer chegar. Uma empresa, por exemplo, uma margem bruta de 30% pode ser fantástico numa empresa de retalho alimentar como o Pingo Doce, mas pode ser horrível numa empresa de SaaS. Por isso tenham cuidado, mesmo que estejam a comparar empresas que estão no mesmo setor, por exemplo, duas empresas no setor de tecnologia, tenham cuidado e tentem perceber mais a indústria de cada uma delas, porque até entre indústrias pode mudar.
Por isso tenham em atenção isso, ok? Uma coisa que importa bastante aqui é se a empresa é asset light ou asset heavy, se tem muitos bens tangíveis ou não. Mesmo uma empresa como a Apple, por exemplo, nunca vai ter mais margens brutas tão elevadas como a Meta, mesmo tendo se calhar um moat até mais forte, diria eu. Pode não ser tão duradouro, mas mais forte é de certeza. A Apple, para uma empresa que produz um produto físico, que é um telemóvel, margens brutas de 45%, acho que eles têm 45% ou 46% de margens brutas, é fantástico, é estupidamente absurdo, mas para a Meta seria horrível, porque é uma empresa muito asset light, eles não têm de produzir produtos físicos, exceto os óculos agora, mas o core business deles é redes sociais, ads, não é um produto físico como a Apple, por isso tenham esse contexto, porque teoricamente tanto a Apple como a Meta estão ambos no setor de tecnologia, ok? O segundo problema desta métrica já é muito mais relevante e específico para a margem bruta. Apesar de definir um teto para as outras margens, o que é importante, não te diz nada sobre o que é que a empresa faz com o dinheiro que sobra depois de pagar o COGS. Ou seja, não te diz nada sobre o quão bem gerida a empresa é em termos operacionais. Uma empresa pode ter 70% de margens brutas e mesmo assim perder dinheiro porque não sabe geri-lo bem, não o sabe alocar em vendas, marketing, investigação, pesquisa e inovação. Acabam por não ter retorno sobre esse investimento que acaba por ir para custos operacionais, o que não aparece na margem bruta. O terceiro problema não é bem um problema também, é só algo a ter em consideração, que é, existem em períodos estratégicos, por exemplo, crises, expansões agressivas em momentos em que algum tipo de indústria ou setor está a ter um crescimento absurdo ou está a passar por uma fase cíclica de inovação. Durante essas fases, muitas empresas o que tendem a fazer é, de forma estratégica, tendem a perder um bocado de margens brutas, porque torna os seus produtos ou serviços mais baratos para ganhar share, market share, cota de mercado, ok? Ou seja, às vezes a margem bruta pode ser utilizada de forma estratégica, pode ser reduzida de forma estratégica para ganhar market share. Se olhando para a superfície, se vocês olharem, mas deste trimestre para aquele, a margem bruta desceu tipo 0,5%, isso é mau. Teoricamente não é bom, mas vocês têm de perceber o contexto. Se é uma empresa de crescimento, se não é, e se está de facto a fazê-lo de forma estratégica. Normalmente, quando estão a fazer de forma estratégica, a própria equipa de gestão menciona isso na chamada de resultados. A ServiceNow, eu já dei este exemplo várias vezes, está a fazer isso neste momento. A própria equipa de gestão diz na chamada de resultados, sim, nós reduzimos a nossa margem bruta 1,5%, ou o que é que foi, nós estamos a fazê-lo porque estamos a tentar ganhar market share e a aproveitar-nos deste SaaS apocalipse, deste apocalipse na indústria de SaaS, onde toda a gente acha que todas as empresas de SaaS vão à falência por causa de agentes de inteligência artificial. Então eles estão a utilizar isso para ganhar cota de mercado. Eles pretendem que a margem bruta volte a recuperar em 2027. Eles podem estar a mentir. Também podem estar a mentir. Isso aí eu não consigo adivinhar. Consigo tentar perceber pela forma como eles falam, mas eles parecem bastante confiantes e eles de facto estão a demonstrar estar a fazer isso de forma estratégica. E é isso que vocês têm de perceber, esse contexto, essa diferença, ok? Por isso, se não tiveres este contexto, podes interpretar mal a métrica, ou a margem neste caso, por isso tenham cuidado com isso. Para já eu vou metê-la em B, boa, mas tens de saber usar. Porquê? Porque é preciso compará-la com os principais concorrentes, olhar para a trajetória histórica e ter um contexto do modelo de negócio e da fase em que a indústria está. Se eles estão... E até a própria empresa, se é uma empresa de crescimento e se não é, e se estão em fase de expansão ou não, se existe algum tipo de crise, existem alguns fatores a ter em consideração com a margem bruta. Por isso, acho que para já, B tier. A próxima margem é a margem EBITDA, ou em inglês é EBITDA margin, e é calculada dividindo o EBITDA pela receita e multiplicando por 100. Todas as margens vão ter esta fórmula assim, ok? Para quem não sabe, EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Basicamente, é o lucro operacional da empresa adicionando de volta a depreciação e a amortização, ok? É só isso. Agora, eu queria muito falar desta margem, porquê? Porquê que esta margem é tão usada e tão falada? Porque é. E a minha resposta é simplesmente por tradição, ok? Simplesmente, esta métrica é muito usada simplesmente porque é usada pelo Wall Street e por bancos de investimento, ok? Depois os analistas de mergers and usam-na para comparar empresas de países diferentes porque elimina diferenças de estruturas de capital e de impostos e de dívidas e coisas assim. Private equity. Muitas empresas de private equity usam o EBITDA como base para calcular o preço que vão pagar por uma tal empresa.
é provavelmente a métrica de eficiência operacional mais citada nos relatórios de empresas de investimento e nos resultados de muitas empresas cotadas em bolsa. Ou seja, existem muitas empresas até a usar o próprio EBITDA como comprovação de eficiência operacional, digamos assim. Sinceramente, as empresas que eu mais vejo a utilizar bastante o EBITDA nos relatórios de resultados são empresas mais recentes em fase de crescimento. Empresas mais maturas não tendem a custar muito também. Mas eu estou a pensar metê-la em C-Tier, ok? E eu até acho que a vou meter em C-Tier. Eu vou metê-la em C-Tier provavelmente. Não a vou meter em D-Tier, porquê? Eu não vou meter nenhuma margem em D-Tier porque eu olho para todas as margens. Okay? Eu digo já, eu gosto de margens. Margens é algo bastante importante para a análise de uma empresa, por isso não existe nenhuma margem que eu possa dizer que é basicamente inútil, até para a margem de EBITDA, que é a que eu uso menos e dou menos relevância. Não a posso colocar assim porque não é, mas é de certeza overhyped e cuidado como a usam. Há muita gente a falar demasiado do EBITDA e demasiado da margem EBITDA, quando na minha opinião é overhyped, é demasiado usado, ok? Cuidado. O porquê de eu estar a colocar a margem de EBITDA em último lugar no C-Tier é por causa de ignorar a depreciação e a amortização. Nós sabemos que o próprio Charlie Munger dizia que o EBITDA era bullshit earnings, ou seja, lucros fictícios. São resultados que teoricamente não servem para nada. E a depreciação e a amortização são custos que acabam por ser reais, são custos reais, especialmente a depreciação, porque representa o desgaste real de bens tangíveis, ou seja, isso acontece de facto, os bens tangíveis desgastam-se e têm de ser trocados, é um custo real a depreciação, especialmente. Por exemplo, substituir equipamentos, infraestrutura, tecnologia, por exemplo, os chips de inteligência artificial, esses chips têm depreciação e esses chips têm de ser trocados e nós já sabemos que o tempo de média de vida deles é tipo 3 anos, ou seja, eles eventualmente têm de ser trocados. Tens de voltar a comprar chips e esses chips têm uma depreciação porque são desgastados ao longo do tempo. Ou seja, temos de ter cuidado com isto. E o próprio Buffett, não só o Charlie Munger, mas o Buffett também concordava com o Charlie Munger. Na carta anual do ano 2000 aos acionistas da Berkshire, ele disse que as referências ao EBITDA o faziam tremer, entre aspas. O que ele disse foi references to EBITDA make us shudder. O que ele disse é engraçado, mas onde ele queria chegar era que se uma empresa tem 100 milhões de EBITDA e precisa de gastar para aí 80 milhões em CAPEX por causa da depreciação e só da manutenção do próprio negócio, o lucro real, o que sobra de verdade são 20 milhões, não são 100 milhões. Percebem? Daí usar o EBITDA como métrica de desempenho pode ser enganador. Existe um contexto onde a margem EBITDA pode ser relativamente útil. Por exemplo, comparar duas empresas que estão numa indústria onde a depreciação é enorme e consistente, ou seja, estrutural. A depreciação é essencial naquela indústria. Não pode estar naquela indústria sem gastar bastante em bens tangíveis, em CAPEX de manutenção, ou seja, tens bastante depreciação. Como, por exemplo, em telecomunicações, utilities, infraestrutura, imobiliário. Fora desse contexto específico, e especialmente quando estás a analisar empresas de tecnologia, software, serviços, usa sempre margens mais realistas, ok? Dito isto, fica em C-Tier mesmo. Nunca uses esta margem como a margem principal para veres a eficiência operacional da empresa, ok? A próxima margem é a margem operacional, ok? Em inglês, operating margin. É calculada dividindo o lucro operacional, que é o lucro bruto, menos as despesas operacionais, pela receita e multiplicando por 100, ok? É basicamente isso. O lucro operacional é o que sobra da receita depois de subtrair tanto o COGS como todas as despesas operacionais da empresa, que normalmente são 3, que aparecem na demonstração de resultados, já falei disto: G&A, General and Administrative, S&M, Sales and Marketing e R&D, Research and Development. Ou seja, salários, marketing, investigação e desenvolvimento, ou pesquisa e desenvolvimento, rendas de escritórios e assim, por aí fora. Esta margem é a minha margem favorita e a que eu mais uso, ok? Porque basicamente mostra a eficiência pura do negócio, ok? Sem o efeito da dívida e sem o efeito dos impostos. Como vos estava a dizer há bocado, pode ter duas empresas com a mesma margem bruta, mas margens operacionais completamente diferentes. Isso diz tudo sobre como uma empresa gera as suas operações. Por isso, na minha opinião, a margem operacional é um S-Tier, ok? Posso estar a ser um bocadinho biased, se calhar até podia ser A-Tier, mas eu acho que não. Já vamos perceber porquê. Existem outras margens aqui que eu colocaria em A-Tier, mas claramente abaixo da margem operacional, por isso eu vou colocar a margem operacional em S-Tier. Agora, a próxima margem é a margem EBIT e esta margem vai instantaneamente também para S-Tier. Porquê?
porque é exatamente a mesma coisa que margem operacional. E eu aposto que há muita gente pouco experiente que não sabia isto, e também de certeza que há muitos investidores experientes que já sabiam isto muito bem, mas eu quis adicionar ao vídeo na mesma para vos tirar esta dúvida, possivelmente. Como muitos de vocês sabem, eu uso o Stock Analysis como aplicação principal para me ajudar a analisar empresas. E se vocês vierem aqui à parte das margens de uma empresa, eu estou aqui nas margens da Nvidia, vocês vão ver isto. Operating Margin 64,02% e EBIT Margin 64,02%. Têm sempre o mesmo valor em qualquer empresa. E pode haver muita gente pouco experiente que vem aqui, como as vê separadas, Operating Margin, EBIT Margin, pode pensar que são duas margens diferentes e que por coincidência têm o mesmo valor. Não, são exatamente a mesma coisa, ok? Isto é um erro do Stock Analysis que nunca mudou, não sei porquê, há anos que é assim. Na minha opinião não faz muito sentido, eles podiam ter Operating barra EBIT Margin, porque é exatamente a mesma coisa, mas pronto, eles têm assim separado. É só para terem atenção a isto, ok? Já agora, EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes, que é lucro antes de juros e impostos, que, por coincidência, é literalmente a definição contabilística de lucro operacional. É a mesma coisa, ok? Agora, 2 pontos importantes para saberem usar esta margem operacional de forma correta. Primeiro, acompanhem sempre a trajetória histórica dos últimos 3 a 5 anos da margem operacional da empresa. Também depende muito do quão matura a empresa é. Se for uma empresa que já é matura há 20 anos, até faz bem olhar para a trajetória dos últimos 20 anos e não só dos últimos 5, depende um bocado da empresa, mas olhem para a trajetória histórica, é muito importante, ok? Uma margem operacional a expandir ao longo dos anos é sinal que a empresa está a escalar bem, ok? Ou seja, a crescer a receita mais rápido do que os custos operacionais, isso é muito importante. Mas uma margem operacional a comprimir é bastante perigoso, por isso tenham cuidado com isso, ok? A segunda coisa é prestar atenção ao que a equipa de gestão diz sobre a trajetória futura dessas margens na chamada de resultados ou nas chamadas de resultados, porque eles falam em quase todas sobre a margem operacional ou sobre o lucro operacional. É bastante importante ter isso em consideração, porque uma empresa que raramente fala de custos operacionais nunca é bom sinal. Eu gosto de uma empresa 100% aberta, com uma equipa de gestão que não se importa de encontrar pontos fracos, admiti-los e ter uma estratégia futura para os melhorar. Por isso, tenham em atenção a isso, ok? As melhores empresas do mundo dão sempre guidance operacional, ok? Uma guidance operacional falam sempre, pelo menos na chamada de resultados, sobre a margem operacional ou sobre o lucro operacional, ou pelo menos sobre os custos operacionais. Atenção. A próxima margem é a margem pre-tax, ou antes de impostos, margem antes de impostos, que em inglês é pre-tax margin. É calculada dividindo o lucro antes dos impostos pela receita e multiplicado por 100. O lucro antes dos impostos aparece também na demonstração de resultados, ok? Por isso não se preocupem que esse número está lá. Mas este lucro antes de impostos fica no meio entre o lucro operacional e o lucro líquido, ok? Como vos disse, o lucro operacional também pode ser EBIT, né? Este lucro antes de impostos teoricamente é o EBT. Okay? Earnings Before Taxes. Ou seja, se vocês olharem para o lucro operacional como EBIT, este lucro é o EBT. Ou seja, só removem uma letra, que é o I, que é Interest. Interest o quê? A única coisa que esta margem pre-tax também conta, ou o lucro pre-tax, conta também com os juros que pagas sobre dívida. Okay? E esta é provavelmente a margem menos conhecida desta lista, de certeza, e provavelmente a menos usada. Porque não é ensinada nem falada nos processos mais conhecidos de análise de ações, percebem? Como vocês sabem, a maioria dos analistas e investidores trabalham praticamente com margem bruta, margem operacional, margem de lucro ou margem líquida. São estas três principais. Raramente, pelo menos eu nunca vi ninguém a falar especificamente da pre-tax margin. Okay? Como esta margem é muito pouco falada, eu vou colocá-la em A tier, porque é uma margem muito boa, ok? Eu já vou explicar porquê. E também para quem fala tanto da margem EBITDA, podiam também falar da margem pre-tax. Eu não percebo porque é que ninguém fala da margem pre-tax e toda a gente fala da margem EBITDA. Mas esta margem pre-tax é muito boa porque é boa para ser utilizada como margem auxiliar para te ajudar a comparar com a margem operacional e com a margem líquida, ok? E lembrem-se que os impostos são o único custo que a empresa genuinamente não consegue controlar, pelo menos de forma direta, ok? Isto é um facto, porque há quem diga que as grandes empresas não pagam impostos e sim, as empresas claramente fazem otimização fiscal, isso é óbvio. E as maiores empresas do mundo têm equipas jurídicas dedicadas só à otimização fiscal e só para tratar de contabilidade e fiscalidade, isso é óbvio, ok? Mas a realidade é que
as maiores empresas cotadas em bolsa seguem padrões contabilísticos extremamente rígidos. Até podemos ir ver aqui, a Nvidia pagou no ano passado, aliás, nos últimos 12 meses, pagou quase 30 mil milhões de dólares em impostos. Mesmo, de certeza que a Nvidia tem otimização fiscal, mas mesmo assim pagaram 30 mil milhões em impostos. Eu também coloquei esta margem em A-tier porque acabo por usá-la sempre quando vou analisar uma empresa, porque acabo sempre por compará-la com a margem operacional e com a margem líquida. Primeiro, quando a diferença entre a margem pre-tax, esta margem antes de impostos, e a margem operacional é grande, significa que a estrutura de dívida da empresa está a pesar nos resultados. Porquê? Como vocês sabem, a única diferença entre a margem pre-tax e a margem operacional são os juros da dívida. Ou seja, se os juros da dívida são elevadíssimos, é porque a empresa ou está a ter algum problema com a dívida que tem, ou é porque tem uma dívida muito elevada, percebem? Os juros estão sempre acabam por consumir a margem, por isso isto é importante utilizá-la, como vos disse, para comparar com a margem operacional. Numa empresa sem dívida muito relevante, como a Nvidia que acabámos de ver, as duas margens não são muito diferentes, mas numa empresa muito alavancada, a diferença é enorme, ou pode ser enorme, por isso tenham atenção a isso, ok? E segundo, quando vocês vão comparar a margem pre-tax com a margem líquida, e a diferença é anormalmente grande num determinado período de tempo ou num determinado ano, isso significa que algo fiscal aconteceu aí, ok? Algum one-off, seja um benefício fiscal extraordinário, seja uma penalização fiscal extraordinária. É preciso ter isso em consideração, ok? Isto é extremamente importante, porque se vocês perceberem bem como é que todas estas margens funcionam, só de olhar para elas conseguem logo perceber o que é importante estar atento quando forem analisar mais profundamente os documentos financeiros da empresa. Eu só de olhar instantaneamente assim, percebendo o contexto da empresa, olhando rapidamente para o perfil dela, percebendo o que é que a empresa faz, o modelo de negócio, a indústria onde está, e depois indo só às margens, eu consigo logo ver onde é que vou estar atento nos documentos financeiros. Perceberem bem as margens é extremamente importante. Por isso, vai ficar em A-tier, ok? Vai ficar em A-tier. Não é uma margem que eu use como protagonista, mas é como já disse, um check comparativo e útil que uso em praticamente todas as análises. Agora, a próxima margem é margem líquida, em inglês Net Profit Margin, ou margem de lucro, porque a maior parte das pessoas nos Estados Unidos diz profit margin, que traduzido para português tem a margem de lucro, mas teoricamente todas estas margens são margens de lucro, ok? A margem operacional é margem de lucro operacional. Por isso vamos chamar-lhe margem líquida para ninguém confundir, ok? Esta é a margem mais clássica e mais conhecida de todas. É o que sobra da receita depois de pagar absolutamente tudo. COGS, despesas operacionais, juros e impostos, ok? Ou seja, é só earnings, não é earnings before nada. É só earnings. Não é, claramente que não conta com o CAPEX, mas nós já lá vamos, mas basicamente esta margem é o resultado contabilístico final, o lucro líquido é o resultado contabilístico final, é o bottom line da demonstração de resultados. O Buffett também tem uma referência para esta margem, que é empresas com margem líquida consistentemente acima dos 20% têm, na opinião dele, uma vantagem competitiva duradoura, ou seja, o tal moat. Tendem a ter, ok? Isto não é uma regra para seguir à risca e fixa, especialmente agora que as margens das empresas mudaram bastante, com as novas tecnologias, etc. Vocês já sabem isso, mas é uma boa regra para ter em consideração. Mas a margem líquida tem um pequeno problema que outras margens não têm, se bem que não é bem um problema. Basicamente, como inclui impostos, acaba por estar mais exposta a alterações que a empresa não consegue controlar, que são aqueles one-offs, aqueles eventos pontuais que eu acabei de vos falar. Por isso é que nunca deves olhar para a margem líquida de um único ano ou trimestre de forma isolada. Isto também acaba por se aplicar a todas as outras margens. Mas olha sempre para a trajetória dos últimos 3 a 5 anos, também dependendo do quão matura a empresa é, e quando vires uma variação grande nesse período, de um período para o outro, seja de um trimestre para o outro ou de um ano para o outro, tenta perceber o que é que aconteceu, vai pesquisar melhor, porque pode ser simplesmente um one-off, ok? Mesmo assim, eu vou colocá-la em A-tier também, talvez até à frente da margem pre-tax, porque é uma margem mesmo muito utilizada e mesmo sendo uma margem mais suscetível a one-offs e mais facilmente alterada a curto prazo, digamos assim, assim, impostos são despesas reais que a empresa tem de pagar, percebem? Ou seja, a margem de lucro, a margem líquida, acaba por se aproximar muito mais da realidade, porque nós podemos excluir os impostos para perceber melhor a eficiência operacional da empresa, e isso está tudo ok, mas realisticamente falando, a margem líquida
demonstra mais a realidade, ok? Ou seja, A-tier acho que é o tier perfeito para ela. E falando em realista, a última margem desta lista é a margem de fluxo de caixa livre, em inglês Free Cash Flow Margin, ok? Tal como todas as outras margens, calcula-se dividindo o fluxo de caixa livre pela receita da empresa e multiplicado por 100, ok? Já no episódio anterior, o Price to Operating Cash Flow foi das métricas que ficaram em S-tier, ok? Esta é a mesma lógica, mas aplicada às margens. Por isso, eu vou ter de a colocar também em S-tier, talvez até à frente das margens todas. Isto também não sigam necessariamente, também só estão duas margens em S-tier, que é fluxo de caixa livre e operacional. Todas as margens que vimos até agora são baseadas no lucro contabilístico. E o lucro contabilístico segue regras de reconhecimento de receita, depreciação e amortização que podem ser ajustadas, alteradas e diferidas dentro dos limites da lei. Quem entende de contabilidade organizada sabe do que é que eu estou a falar, mas às vezes também nem é por causa da equipa de gestão que existem essas ligeiras alterações a curto e médio prazo, mas acontece, ok? Agora, com o fluxo de caixa livre é dinheiro real, ok? O fluxo de caixa livre, já disse isto várias vezes, é dinheiro real, ok? É dinheiro que ficou na conta bancária ou que entrou na conta bancária da empresa depois de pagar todas as operações e todos os investimentos do negócio, seja para manutenção, seja para crescimento. Tudo. E é por isso que é a margem mais difícil de manipular de todas as que vimos hoje. Tu podes sempre alterar ligeiramente de forma temporária o lucro líquido com alguns truques contabilísticos e fiscais, mas o caixa ou está lá ou não está. Ok? Acabou. É isso. Agora só quero mencionar 2 pontos para saberem usar esta margem com inteligência, porque há alguns pontos que eu fui mencionando ao longo do vídeo aplicam-se no fundo a todas as margens, mas eu fui repetindo também algumas para vocês interiorizarem isso, ok? Primeiro, uma empresa pode ter uma margem líquida alta e uma margem de fluxo de caixa livre baixa. Se isto acontece, é sinal de que o lucro não está a ser convertido em caixa e isso merece perceber porquê. Às vezes pode ser simplesmente por ter um modelo de negócio que consome muito capital de manutenção, como nós já falámos em algumas indústrias que são mais capital intensive, como telecomunicações e infraestrutura, etc. Também pode ser só por causa do CAPEX de crescimento, ou seja, a empresa está temporariamente a investir bastante em CAPEX para crescer o negócio ou para criar outras oportunidades dentro do modelo de negócio deles, etc. Okay? Isso também pode ser o caso. Também pode ser só por expansão do fundo de maneio. Okay? O fundo de maneio é ativos correntes menos passivos correntes, é o dinheiro que a empresa tem a curto e médio prazo de forma facilmente liquidável. Okay? Por isso, pode existir várias razões do porquê do lucro não estar a ser convertido em caixa, mas vocês têm de perceber porquê. Olham para a margem líquida, olham para a margem de fluxo de caixa livre, se houver uma discrepância gigante, tentem perceber o porquê, ok? Isso pode vos ajudar a perceber se vocês vão ou não investir na empresa, ok? E já que eu falei do CAPEX de crescimento, esta métrica não se aplica de forma tão pesada ou não tem um peso tão grande em empresas de crescimento que estão a reinvestir bastante no negócio como CAPEX de crescimento. Por exemplo, eu vou dar um bocadinho mais de peso ao fluxo de caixa operacional da Meta neste momento do que ao fluxo de caixa livre da Meta, porque a Meta está a investir bastante em CAPEX de crescimento, ou seja, em AI, este boom todo de inteligência artificial e de infraestrutura, eles estão a investir bastante. Eu sei que para focar-me no retorno sobre o investimento, no ROI sobre o CAPEX deles, que é bastante importante a longo prazo, a margem de fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa livre vai ser a métrica que mais importa. Mas neste preciso momento eu quero perceber se o negócio da Meta continua a ser bem gerido em termos operacionais. Por isso, atualmente, vou olhar mais para o fluxo de caixa operacional, porque eu já sei que o fluxo de caixa livre vai ser muito menor do que o fluxo de caixa operacional por causa deste CAPEX de crescimento. Eu já sei isso, ok? Isso é óbvio. Agora, se a empresa está atualmente a ser bem gerida e se vai haver ROI, retorno sobre o investimento daquele CAPEX todo, são coisas diferentes, ok? Um é a longo prazo que eu vou ver, outro é a curto e médio prazo. Por isso tenham isso em consideração, isto é extremamente importante. E assim terminamos a nossa tier list de margens. Nenhuma ficou em D-tier, mas ocupámos os outros tiers todos, ok? Por isso, fantástico. Vamos recapitular já agora também. S-tier, margem operacional, margem EBIT, margem de fluxo de caixa livre. A-tier, margem pré-tax, margem líquida. B-tier, margem bruta. C-tier, margem EBIT, ok? Há uma coisa que eu quero que levem deste vídeo, e eu espero que vocês tenham percebido já isto aqui. Se chegaram até aqui, espero que já tenham percebido isso, ok? As margens não existem em isolamento. Okay? E existem em sequência, no sentido em que a margem bruta define o teto, a margem operacional mostra o que a gestão está a fazer com esse teto,
A margem pré-tax e a margem líquida mostra o impacto da dívida e dos impostos juntamente com os custos operacionais, com a gestão operacional, com a eficiência operacional, digamos assim, e a margem de fluxo de caixa livre mostra-se tudo. Isso é convertido em dinheiro real, ou seja, todas elas têm a sua importância e elas são extremamente mais importantes juntas do que são separadas, percebem? Por isso olha para as margens como uma cadeia sequencial e não como números isolados. Se fizeres isso vais perceber uma empresa muito mais depressa e melhor do que a maior parte dos investidores. E já agora vamos continuar com esta série de tier lists, ok? Eu vou falar de muitas outras métricas, já tenho para aí uns 5 episódios que tenho de preparar tier lists de métricas, mas se tiverem sugestões de métricas ou indicadores que queiram ver aqui nesta série, deixem nos comentários, por favor, ok? Se ainda não subscreveste o canal, subscreve e dá like. Eu nunca pedi isto, foi o primeiro vídeo. É o primeiro vídeo que estou a pedir, ok? Por isso, já sabem. E outra coisa, se vocês quiserem uma comunidade gratuita, onde malta fala sobre investimentos e podem começar a ver notícias e temos lá chamadas semanais, temos lá já muito valor gratuito, podem entrar no IS Club gratuito. Se quiserem dar um passo mais à frente e entrar numa comunidade onde pessoas que investem muito mais a sério lá estão, temos portfólios desde 5.000 euros a quase meio milhão, entrem no IS Club Plus, já sabem, está aí, podem comprar mensalmente, anualmente, dá bastante valor, temos tabelas de análise, masterclasses, podem ver o meu portfólio do Afonso e o do Daniel, do Nuno, podem ver muita coisa, garantidamente que o valor que lá está na comunidade supera 3 vezes o preço da comunidade, por isso entrem lá e se vocês quiserem levar isto muito mais a sério e quiserem aprender a investir a sério, se quiserem aprender a analisar qualquer empresa e a gerir qualquer portfólio para sempre, tem aí o link em baixo do Investor OS, ok? Sou eu que o dou pessoalmente, por isso vocês vão aprender comigo e se vocês não saírem de lá a saber analisar qualquer empresa para sempre e a saber gerir o vosso portfólio, nós devolvemos o dinheiro, garantidamente, por isso não tem nada a perder. Se quiserem, preencham o formulário aí em baixo. Abraço e bons investimentos, malta.